Oi, meus amores, que saudade que eu estava de vocês. Eu andei um pouco sumida aqui do canal e do blog, mas foi porque aconteceram algumas coisas comigo e por isso hoje eu resolvi gravar esse vídeo para contar tudo direitinho para vocês, porque eu sei que muitas ficaram perguntando o que estava acontecendo, por que eu estava sumida. Eu recebi muitos comentários no blog, no Facebook, no meu Instagram, perguntando por que eu estava sumida, o que tinha acontecido. E como vocês já estão aqui comigo, me acompanhando e me dão todo o carinho, estão sempre aqui mandando comentários lindos pra mim, eu achei que eu tinha que dividir esse momento com vocês, porque faz parte da minha vida e como vocês estão aqui comigo, acompanhando tudo. E eu tô sempre dividindo aqui com vocês dicas, momentos. Então eu achei que eu deveria vir e contar pra vocês o que aconteceu comigo. Confesso que esse é um vídeo um pouco difícil pra mim, é um vídeo, acho que vai ser o vídeo mais difícil pra eu fazer, pra eu gravar. Eu já tentei gravar esse vídeo já umas 3 vezes e toda vez eu paro porque realmente é muito difícil. Mas mesmo assim eu quero dividir isso com vocês, até porque pode ser que esse momento que eu tô passando, essa experiência que eu tô vivendo, pode ajudar muitas de vocês aí, tá? Em qualquer lugar que vocês estejam, essa minha confissão, esse meu relato pode ajudar muitas de vocês. Bom, então vamos lá, deixa eu contar direitinho tudo que aconteceu. No início do mês de agosto, eu tive uma das notícias mais maravilhosas e mais felizes da minha vida. Eu descobri que eu estava grávida, tá? Eu fiz um exame de farmácia, meu marido já estava bem desconfiado, e aí eu fiz um exame de farmácia, um teste de farmácia e deu positivo. E aí a gente ficou super feliz e eu fui até a minha médica, fiz o exame de sangue que realmente comprovou que eu estava grávida. E foi um momento assim para mim e para o meu marido de muita alegria, de muita felicidade. A gente já estava querendo engravidar, a gente estava querendo ter um filho. E assim, aconteceu muito rápido porque eu parei de tomar o meu medicamento em maio e em agosto eu descobri que eu estava grávida. Então a gente ficou muito feliz, foi aquela festa, a nossa família ficou assim, todo mundo muito feliz. Era a nossa primeira gravidez, tá? A gente não tem filhos. E assim, a gente ficou super feliz. Fiz todos os exames, eu estava super bem, eu estava super feliz. Eu estava assim, no céu, sabe? Eu estava curtindo demais. E eu estava só esperando fazer os exames direitinho, passar o início desse processo, pra vir contar pra vocês da gravidez e dividir tudo com vocês. E aí foi passando e a minha médica pediu então que eu fizesse a primeira ultrassom, que é a ultrassom de 2 meses de gravidez. E eu marquei a ultrassom e ela me falou assim, olha, essa ultrassom é uma ultrassom super importante e é uma ultrassom assim que é muito emocionante porque é o primeiro contato assim mais visível da mãe com o bebê, porque é uma ultrassom onde você escuta os batimentos cardíacos do bebê e você vê aquela sementinha. E eu fiquei assim, naquela expectativa, naquela ansiedade para fazer essa ultrassom. Eu tava super feliz, fazendo vários planos com meu marido. Meu marido assim, tava super entusiasmado. E a gente ficou aguardando essa ultrassom assim com muita ansiedade, com muita expectativa. E aí que foi chegando o dia, eu lembro assim que no dia anterior à minha ultrassom, eu tava tão ansiosa, tão assim, querendo ver o meu bebezinho, mesmo que fosse uma sementinha, que fosse uma coisa bem pequenininha, mas eu tava com muita ansiedade de ouvir o coraçãozinho dele e de saber se estava tudo bem, estava correndo tudo certinho. Então eu lembro assim que eu nem dormi direito naquela noite, esperando para fazer a ultrassom. A minha ultrassom foi marcada para um período da manhã e fomos eu, meu marido e minha irmã para a ultrassom. Eu estava super feliz, super ansiosa e fui para essa ultrassom. Quando eu cheguei para fazer,
A médica me mostrou todas as estruturas, mostrou, olha, aqui tá o embriãozinho, né, que é o bebê nas primeiras fases. Aí ela foi me mostrando todas as estruturas, o saco gestacional, o embrião. E aí ela foi me explicando e de repente ela falou assim, olha, a gente não tá ouvindo os batimentos cardíacos. E com 2 meses a gente tem que ouvir os batimentos cardíacos do seu bebê. Então eu vou pedir pra gente repetir esse ultrassom daqui 1 semana. Naquele momento, assim, eu assustei, mas não caiu a minha ficha. Na hora, assim, eu pensei que era uma situação normal, que talvez fosse assim, na hora eu achei que fosse assim, porque não tinha terminado de formar o coraçãozinho dele, que isso era um processo normal. E aí eu fiquei assim um pouco triste, porque é lógico, eu queria ouvir, eu queria saber certinho, mas não caiu a minha ficha. Aí ela pediu para eu me trocar e voltasse para conversar com ela. Quando eu voltei para ela conversar comigo, ela me disse que, olha, pelo tempo de gravidez que você tem, já era para ter esse coraçãozinho, já era pra gente estar ouvindo. Então isso é muito indicativo que você tenha perdido seu bebê. Gente, naquele momento foi como assim que o chão tivesse aberto assim debaixo dos meus pés. Eu senti uma dor tão grande. Foi tão difícil para mim que eu não acreditava, sabe? Eu fiquei ainda com aquela esperança. Eu não acreditava no que ela estava me dizendo. E ainda falei assim com ela, mas isso é com certeza? Ela falou assim, não, daqui 1 semana a gente vai repetir essa ultrassom pra gente ter certeza se realmente foi isso que aconteceu, se realmente houve uma interrupção da sua gravidez ou se foi mesmo um errozinho de data e na semana que vem, se o coração bater, tá tudo bem. Gente, esse dia foi o pior dia da minha vida. Eu, meu marido e minha irmã, a gente saiu dessa ultrassom, desse exame, atordoados. A gente não sabia o que fazer. Meu marido, assim, tentando se segurar pra me consolar, pra me manter calma. Mas foi muito difícil. Foi, assim, uma notícia, uma resposta que eu nunca esperava. Nunca, nunca, nunca. Porque esse bebê foi um bebê muito desejado, muito planejado. Então, assim, foi muito difícil receber aquela notícia. Aí, naquele mesmo dia, eu liguei para minha ginecologista e falei, olha, eu tô aqui, acabei de fazer ultrassom e aconteceu isso, me disseram que provavelmente eu tenha perdido meu bebê. Ela, não, traz o exame, vem aqui hoje pra gente poder olhar e ver o que pode estar acontecendo. Quando eu cheguei lá, ela falou, olha, vamos repetir o exame de sangue, o beta-HCG, pra gente ver como é que tá essa evolução e ver se realmente foi isso que aconteceu, mas tenta ficar calma, porque isso é uma coisa que acontece, é uma coisa super normal e não quer dizer que você tem algum problema ou que você tenha feito alguma coisa para que essa gravidez tenha sido interrompida. E ela pediu que naquele mesmo dia eu fizesse um outro exame de sangue. Eu saí do consultório dela e fui fazer um outro exame de sangue. E esse exame de sangue, ele é um exame de sangue que fica pronto no mesmo dia, assim, depois de 4 horas ele fica pronto, é bem rapidinho. E ela me orientou que esse beta-HCG, esse índice, é um índice assim, hormonal, e à medida que o bebê vai crescendo, essa taxa tem que aumentar. E ela aumenta muito rápido e ela vai dobrando. Então, assim, o primeiro beta-HCG que eu fiz, ele tinha dado 13 mil, mais ou menos, tá? Então, ou seja, se eu fiz o primeiro que eu fiz tinha dado 13 mil, mais ou menos. Então, o segundo, esse que ela pediu para eu refazer, se tivesse tudo bem, se meu bebê tivesse crescendo, desenvolvendo normalmente, esse índice deveria ter dobrado. Então, deveria já estar em 26 mil, 30 mil, nessa faixa. Então, eu fui correndo fazer o exame de sangue, porque seria muito, assim, muito ansiedade esperar 1 semana ainda para repetir a ultrassom e realmente saber
o diagnóstico, saber realmente o que tinha acontecido. Então a gente foi fazer esse exame de sangue. No final do dia, por volta de 10 horas da noite, esse exame estava pronto. E pela internet mesmo, eu acessei o laboratório e tive o resultado do exame de sangue. E o índice tinha diminuído, ele tinha caído para 10 mil. Nessa mesma hora eu tive certeza, pelas taxas, pelo exame de sangue, tive certeza que realmente eu tinha perdido meu bebê. E foi assim, o pior dia da minha vida. Eu nunca pensei que eu fosse sentir uma coisa assim tão triste. Foi um processo muito difícil. Eu e meu marido, a gente ficou arrasado, sabe? Porque assim, quando você descobre que você tá grávida, você cria vários planos, você sonha com um monte de coisa, você já cria aquele amor tão grande de saber que você tá carregando ali uma sementinha, tá carregando ali o seu bebê. Então, quando você descobre que você perdeu, num dia você estava totalmente feliz, no outro dia é como se o mundo acabasse para você, que o chão abrisse abaixo dos seus pés. Então a gente ficou muito triste, muito arrasado. E esse foi um processo muito doloroso e muito difícil para mim. Então por isso eu não tive condições assim psicológicas de vir gravar vídeos para vocês, atualizar o blog, muito triste. Mas eu tenho muita fé, sabe? E eu acredito que Deus tem suas razões, Ele tem seus motivos. E eu não quis ver isso que aconteceu comigo pelo lado ruim. Eu quis olhar pelo lado bom. Eu quis olhar pelo ponto assim, talvez o meu bebê poderia desenvolver alguma doença, alguma síndrome ou ter algum problema. Então eu vi pelo lado bom, que isso foi assim um livramento de Deus na minha vida, sabe, na vida do meu marido. E foi a vontade dele, porque ele quer sempre o nosso bem, ele quer sempre a nossa felicidade. Então eu não quis ver isso por um lado ruim, mas mesmo assim a gente fica triste, é um processo muito dolorido, fora o processo depois que eu tive que enfrentar, que foi o processo do aborto em si, tá? Porque como a minha médica me explicou, o que aconteceu comigo foi um aborto retido, que é quando acontece uma interrupção natural da gravidez. Então, como que funciona isso? Não existe um motivo para essa interrupção da gravidez. Não é porque eu fiz alguma coisa errada, não é porque eu não tenho saúde, não é nada disso. O que acontece é uma seleção natural do organismo. Então começa aquela divisão celular, né, para desenvolver o embrião. E por algum motivo, por algum fator ali mesmo da divisão celular, quando não está adequada, quando ela não está funcionando adequadamente, o nosso próprio organismo já interrompe aquela divisão celular e interrompe a gravidez, tá? Então foi o que a minha médica me explicou, que assim, que eu não deveria me preocupar com isso, porque isso é um processo que acontece, é super normal, tá? É uma média de 25% das gravidezes são interrompidas. Então, assim, é um índice até alto, 25% é bastante coisa. Só que por mais que a gente sabe, ou que a gente já ouviu alguma história na nossa família, ou na família de outras pessoas, que, tal pessoa perdeu o bebê e tudo mais, por mais que a gente sabe que é normal, é muito dolorido, é muito triste, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente nunca espera, a gente nunca pensa que isso pode acontecer. E infelizmente aconteceu comigo, foi muito difícil, tá sendo ainda muito difícil, tá? Eu já tô enfrentando esse processo todo já tem um mês, tá? Que foi até o tempo que eu fiquei ausente aqui no canal e no blog. Então, assim, tá indo um pouco difícil, mas eu tô conseguindo superar. Eu sou uma pessoa muito positiva, muito alegre. Então, eu não quero me entregar à tristeza, eu não quero me entregar à dor. Até porque, como meu marido mesmo disse, se eu me entregar à dor, se eu me entregar à tristeza, aí mesmo que a gente não vai conseguir realizar o nosso sonho
de ter um filho, de ter nosso bebê. Então eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar saudável para que a gente possa futuramente, com a graça de Deus, se for da vontade de Deus, a gente ter o nosso bebezinho, tá? Então foi por isso que eu quis dividir isso com vocês. Porque eu sei que pode ter aí muitas meninas, muitas mulheres passando por esse mesmo momento que eu. E como eu, a gente se sente assim, quando acontece uma coisa dessa, a gente sente que só acontece com a gente, sabe? Na hora que eu tive essa notícia, eu olhava assim ao meu redor, eu só via bebezinhos, eu só via crianças, eu só via mulheres com seus filhos, mulheres grávidas, e aí eu pensava assim, parecia que era só comigo. Então a gente se sente um pouco sozinha, a gente se sente assim, como se fosse só com a gente. Só que não é, isso é uma coisa super normal. Depois, com o tempo, eu tive assim várias pessoas que vieram conversar comigo e contar que já tinham passado que já tinham passado por esse problema e que depois tinham tido outras gravidez normais e que tinham filhos. Então, assim, isso não é uma coisa de outro mundo, não significa que você fez alguma coisa errada ou que você tem algum problema de saúde, não. É um processo natural, uma seleção natural do nosso organismo, é a natureza, né? A natureza é assim e Deus tem suas razões. Então eu queria vir aqui dividir isso com vocês, por mais difícil que seja pra mim, por mais dolorido que seja, eu quis dividir isso com vocês. Eu até nesse momento eu lembrei muito da Flávia Kalina, Flavinha, né, que tem um canal aqui no YouTube, que é uma querida, que eu sigo ela já há muito tempo, e ela é uma pessoa assim muito iluminada e que passou também por um problema, uma dificuldade para engravidar. Quem me acompanha aqui e conhece a Flavinha sabe do que eu tô falando. E ela é uma pessoa assim que desde o início dividiu, compartilhou com todo mundo todo o processo, toda a luta dela para tentar engravidar e toda a história, tudo que ela viveu com o marido dela. Eu até revi alguns dos vídeos antigos que ela contava todo o processo que ela passou e toda fé, toda força que ela tinha. E isso me ajudou muito, ouvir ela falando, contando tudo que ela passou e a força, a determinação, a fé que ela tinha. Isso me ajudou também a superar esse momento. Então, assim, a Flavinha é uma pessoa maravilhosa. Flavinha, se você um dia assistir esse vídeo que eu tô gravando, eu queria dizer, assim, que você me ajudou muito, muito, muito. E como você me ajudou, eu acho que eu compartilhar isso que tá acontecendo comigo, pode ajudar outras mulheres também que estão passando pelo mesmo momento. E eu queria mandar um beijo bem grande pra Flavinha e agradecer todo o carinho que ela tem, toda a entrega, toda a verdade que ela transmite pra gente nos vídeos dela. Ela é uma pessoa assim maravilhosa, que eu tenho assim uma vontade imensa de conhecer, tá? Uma mulher muito guerreira, muito lutadora, que tem muita fé, e me ajudou muito rever esses vídeos dela. E ela passou por tanta coisa e superou, e hoje tá aí com essa bebezinha linda, a Vitória, uma menina linda, a bebezinha mais fofa do YouTube, né? Então, assim, se ela conseguiu, eu tenho certeza que eu também, um dia, se for da vontade de Deus, eu também vou conseguir. Eu pesquisei muito a respeito desse assunto, eu sei muita coisa agora e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou escrever mais no blog, mais detalhes sobre isso que aconteceu, tá? E quem quiser aí tirar alguma dúvida, quiser conversar comigo, que tá passando pela mesma situação, tá se sentindo sozinha, se sentindo triste, deixa aqui pra mim um comentário que eu vou responder, ou aqui no canal, ou no blog, ou me manda e-mail, tá? Eu quero ajudar todo mundo, eu quero dividir isso com todo mundo e dizer pra todo mundo aqui que me acompanha que eu tô de volta. Eu não quero abandonar o canal nem o blog, porque isso é uma coisa que me traz muita felicidade, que eu amo demais fazer, e eu amo demais ter vocês aqui comigo e compartilhar tudo da minha vida, tudo que eu sei, todas as minhas experiências, todas as dicas. Então, assim, eu vim aqui hoje para desabafar, para contar, esclarecer para vocês o porquê do meu sumiço,
tá? E dizer que eu tô de volta, o canal tá de volta, o blog. Eu tô preparando várias coisinhas super especiais pra vocês, tem muita coisa legal, já tô gravando vários vídeos, fazendo vários posts. Então eu quero que vocês estejam aqui comigo, acompanhando tudo, tirando todas as dúvidas, deixando sugestões, tá? Porque esse é um cantinho assim que eu amo muito, que eu faço com muito carinho, com muita dedicação pra vocês, pra mim. Então é isso, foi um desabafo, vocês me desculpem a emoção, mas é porque realmente é muito difícil falar desse assunto, ainda tá doendo um pouquinho, mas eu tô superando, eu tenho muita fé e eu sei que Deus prepara tudo maravilhoso para nossa vida, que Ele cuida de cada detalhe e é nisso que eu me apego e é isso que me dá força. Então espero que vocês estejam aqui comigo, acompanhando o canal, acompanhando o blog e bola pra frente, levantar a cabeça, seguir a vida, porque a vida é maravilhosa, cheia de coisas lindas pra gente, tá? E a gente tem que ter muita alegria de viver e eu tenho. Eu sou muito alegre, muito feliz e muito agradecida a Deus por tudo que eu tenho, tá? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido as minhas razões e vamos lá, vamos continuar aqui no nosso cantinho, tá? Acessem o blog, curtam aqui o canal, se inscrevam e espero vocês nos próximos vídeos. Beijinhos, tchau!